E o presidente Andrés Rueda esteve presente na reunião do Conselho Deliberativo, onde ele foi questionado por alguns conselheiros do Santos sobre alguns temas. Esses temas que a gente vai abordar aqui nesse vídeo, que é em relação ao andamento com a W Torre sobre a construção da nova Vila Belmiro e como um imbróglio com o Palmeiras e W Torre ligou um sinal de alerta na diretoria santista. E vamos comentar também sobre as negociações com a QSI. O presidente do Santos deu alguns detalhes e voltou a falar que não vai transformar o clube em SAF. Então fica comigo até o final do vídeo para você ficar por dentro desses assuntos e peço para você deixar o seu like, o seu comentário sobre esses dois assuntos e confere aí se você está inscrito no canal, hein? Rumo a 50 mil inscritos, então conto com você, deixe aqui a sua inscrição que vai ser muito bem-vinda, tá certo? Bom, vamos começar então falando sobre essa situação envolvendo o Palmeiras e a W Torre que ligou esse sinal de alerta no Santos. Matéria do Globoesporte.com que fala o seguinte: a crise vivida entre o Palmeiras e a W Torre causou reflexos no Santos. A situação envolvendo o rival e a construtora que será responsável por erguer a nova Vila Belmiro faz o clube reavaliar situações. No início do mês, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, disse que o clube não recebe nada de eventos realizados no Allianz Parque desde o início de 2015. O caso gerou um inquérito para investigar o caso. O Clube Alviverde cobra mais de 127 milhões da construtora. Vale ressaltar que atualmente o Palmeiras só recebe os valores da bilheteria, né? 100% da bilheteria ficam com o Palmeiras. Mas, por exemplo, se tem algum evento, aluguel do estádio, né? O Palmeiras acaba reclamando que não recebeu esse repasse desde 2015, que dá esse valor aqui de 127 milhões, tá certo? A matéria continua falando o seguinte: segundo Andrés Rueda, presidente do Santos, o projeto da nova Vila Belmiro estava bem encaminhado. Porém, o problema com o rival fez acender um alerta no peixe. Vamos lá. Rueda disse o seguinte, abre aspas, a arena estava nos finalmente para ser assinado. Não vou faltar com transparência. Essa briga que houve entre o Palmeiras e a W Torre nos acendeu um sinalzinho. Temos que prever essa situação. É um contrato longo e com uma cláusula se resolve a situação de inadimplência. Se a W Torre deixar de pagar 3 meses, desconto 2 anos do tempo de contrato. Há maneiras de blindar o clube, mas isso leva tempo. Você tem que fazer a proposta, enviar a proposta e aguardar uma resposta. É um contrato de 30 anos e você tem que tratar isso com todo cuidado para não onerar o clube. Foi o que disse o presidente Andrés Rueda na reunião do Conselho Deliberativo. O que eu concordo, né? É o que eu sempre falo aqui. Questão de QSI, questão de W Torre, são contratos que vão refletir diretamente no clube. Então, se você fecha um contrato às pressas e não prevê possíveis problemas, lá na frente, né, o próximo presidente, enfim, os próximos presidentes podem ter que arcar com isso, né? Então, assim, eu, Nájila, espero que saia, né, a arena, espero que saia a questão de QSI, enfim, mas eu espero que seja tudo feito direitinho, para que a gente não venha, né, depois reclamar de que, pô, o Santos fez as coisas na pressa e agora a gente tá com prejuízo, né? Eu acho que essa forma que o Rueda falou sobre a questão de inadimplência, né, então, bom, se tiver atraso, a gente vai descontando, né, no tempo, né, da concessão, que inicialmente é de 30 anos, vai diminuindo. É uma forma do Santos se blindar. E aí a matéria continua falando o seguinte, né, faz uma lembrança aí desse projeto. O projeto da nova Casa do Santos prevê um estádio com capacidade para 30.108 pessoas, com divisão em 4 setores: arquibancada, deck Premium, camarote e arquibancada superior. Os sócios do clube já aprovaram a construção do estádio. A nova Vila Belmiro será construída numa área de 71 mil metros quadrados e terá 27 lojas internas e 36 lojas externas e estacionamento para 576 veículos. Então, sobre a arena, né, a construção juntamente com a W Torre, o Santos está tentando se blindar ao máximo com a construtora para não ter problemas, né, pela questão de inadimplência.
Bom, falando agora sobre a questão da QSI. Rueda explica a negociação do Santos com fundo do Catar. Recursos fartos. O presidente do Santos, Andrés Rueda, explicou na terça-feira, durante reunião do Conselho Deliberativo, como estão as negociações entre o clube e a QSI, o Qatar Sports Investments, fundo dono do PSG, para uma possível parceria de investimento no futebol do Peixe. Uma das coisas que ele enfatizou mesmo, né, foi essa questão de parceria entre Santos e a QSI, ou até mesmo, né, um outro fundo de investimento. De acordo com Andrés Rueda, o Santos não tem interesse em se tornar SAF e vender mais de 49% de suas ações, perdendo assim o controle do clube. O presidente explicou que as negociações até o momento são para que os possíveis interessados invistam apenas no futebol do Peixe, com um aporte financeiro. E aí, né, obviamente que isso teria uma contrapartida para esse fundo do Catar, né? Ninguém vai depositar dinheiro no Santos ou em qualquer outro clube sem ter uma contrapartida, né? E aí isso, obviamente, deve estar sendo discutido. O presidente do Santos não entrou em maiores detalhes em relação a isso. Inclusive, os conselheiros questionaram, né, durante a reunião, durante as perguntas, que eles não sabiam detalhes sobre essa negociação. E aí o presidente do Santos, o Rueda, falou o seguinte: olha, quando tiver tudo formalizado, aí a gente apresenta para o Conselho Deliberativo. Mas agora não tem porquê, né, ficar falando sobre essa questão do que está sendo conversado com a QSI, porque não tem nada confirmado. São apenas negociações, nada assinado, né, entre Santos e QSI. Vamos lá. Em sua resposta, Andrés Rueda não citou nominalmente a QSI, fundo com o qual negocia desde o fim do ano passado com o intermédio do pai do atacante Neymar. A pergunta, porém, foi feita por alguns conselheiros, era especificamente sobre as negociações com o Qatar Sports Investments. E aí ele explicou, né, sobre que o Santos que montou um projeto e apresentou a esse fundo do Qatar, que foi, né, o pai do Neymar que fez essa ligação. E aí ele falou o seguinte, abre aspas, o que fizemos? Criamos um modelo de parceria que fosse interessante para o clube sem a venda do clube, com o sócio sendo majoritário. Esse modelo prevê aporte de dinheiro de um parceiro, claro que com um percentual minoritário, recursos fartos para ser investido no futebol. O Santos precisa de alguém que invista no futebol. Isso acontecendo, a gente consegue pagar as contas. Desenhamos esse modelo, apresentamos e estamos negociando. Recebendo a proposta formal, vamos apresentar ao conselho e ele aprova ou não aprova, explicou Rueda. E isso é importante porque a gente não tinha muito claro se foi a QSI que procurou o Santos ou se o Santos que tinha procurado a QSI, né? Então, pelo que o presidente explicou, o Santos montou esse modelo e acabou apresentando, né, para esse fundo do Qatar. Seguindo, o GE havia revelado ainda em maio as negociações do Santos com a QSI. Desde então, as conversas seguem acontecendo para que o fundo que administra o PSG invista no departamento de futebol do Peixe. O próximo passo é uma possível proposta da QSI que deve chegar ao Santos nas próximas semanas, para que o assunto seja levado ao Conselho Deliberativo. Esse modelo, pensado por Andrés Rueda, é utilizado por outros clubes no mundo, por outros clubes no mundo, mas seria inédito no Brasil. O Bayern de Munique, da Alemanha, é uma sociedade anônima com 75% de suas ações, enquanto 8,33% pertencem à Audi, Adidas e a Allianz, né? Cada um tem essa mesma porcentagem. Porto e Benfica de Portugal também têm a maioria de suas ações, enquanto o restante está dividido entre os investidores. E assim, durante a reunião, né, até mesmo um conselheiro meio que, não sei se sabia de alguma coisa, mas assim, deu a entender que ele sabia de alguma coisa, meio que falando assim, o Santos nas próximas semanas vai receber, né, essa proposta, o Santos tem que aceitar e coisa e tal. Então vamos aguardar, né, vamos aguardar se de fato essa proposta chega ao Santos, se o Santos concorda e caso o presidente do Santos concorde, né, como que o Conselho Deliberativo
né, vai reagir em relação a isso, depois tem sócios, enfim. Então é um caminho longo, também não é do dia para a noite que essa parceria com a QSI vai ser fechada, vai ser aprovada, caso isso de fato aconteça, né? O Santos tem que respeitar algumas burocracias que são necessárias também para proteger o clube que o Estatuto do Santos prevê, tá certo? Então, sobre esses dois assuntos é isso. Qualquer novidade, tanto sobre a Arena como também QSI, a gente informa aqui para vocês, tá certo? Muito obrigada pela audiência, não esquece de deixar o seu like, confirma aí se você está inscrito no canal e até um próximo vídeo.